Nós estamos aqui no culto da família da The New Life, no culto de Santa Ceia. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Hoje nós vamos direto à palavra do Senhor e à Santa Ceia. E eu quero chamar você, então, para Mateus capítulo 20. Abra sua Bíblia comigo. Você pode se acomodar, sente-se por gentileza, esteja acomodado. Mateus capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 20, do verso 20 até o verso 28. Que alegria, que bom ver vocês. Gente, Mateus capítulo 20, eu vou fazer a leitura a partir, Mateus 20 eu vou fazer a leitura a partir do verso 20 também. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, ou seja, adorando Jesus, pediu-lhe um favor. Jesus perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Ah, Senhor, mande que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda." Mas Jesus disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber?" E eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "Vocês beberão o meu cálice. Quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: "Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos." Amém, pessoal? Eu quero pedir para os irmãos da mídia aquela ajuda. Bom, uma das fotos, eu gosto muito de fotos históricas, eu gosto de conhecer mais sobre momentos assim que foram registrados por alguém e que entraram para a história e que as pessoas veem naquelas imagens, embora aquelas imagens sejam fotos, claro, de um segundo apenas, mas aquelas fotos daquele segundo apenas falam muito sobre as épocas, não é mesmo? E eu gosto muito dessa foto. Essa foto, aliás, não gosto dessa foto. Essa foto é intrigante para mim. Basicamente, a gente tem aí um personagem muito conhecido da história, Adolf Hitler. Provavelmente essa foto foi tirada em algum momento ali do primeiro semestre do ano 1945. 20 de abril? Eu vou corrigir minha fala, meus irmãos, porque eu sabia que era 20 de abril de 1945. Obrigado, pastor Daniel. E o que acontece? As informações que eu obtive foram que o Hitler já estava caminhando, né? Nos próximos meses já aconteceria o desfecho da Segunda Guerra Mundial, já havia assim uma série de situações que tornava muito complicada a situação do nazismo e essa guerra toda que aconteceu, não vou entrar nesses detalhes, e que o Hitler começou num determinado momento a fazer um jogo, uma espécie de jogo sujo. Não que ele jogou limpo em algum momento, mas ele começa a recrutar crianças, a incluir crianças e enviar crianças para tentar, de alguma forma, continuar lutando aí pelo sistema nazista, pelo regime louco, assassino que ele havia implementado. Bom, mas o que mais me chama a atenção nessa foto é que ela traduz um homem megalomaníaco, um homem com mania de grandeza, vamos dizer assim, levado ao extremo. Um homem louco,
com o seu ego, seu projeto maluco de vida, de poder. Traduz para mim, mostra para mim um homem assim, cheio de si mesmo, olhando e se recusando de alguma forma a reconhecer que ele perdeu. De alguma forma, essa foto mostra para mim um homem que não abria mão de se sentir grande. Nem que, para se sentir grande, ele, em algum momento, precisasse chamar ali um exército de crianças magras, teoricamente sem futuro, e em alguns momentos até ele fizesse toda uma solenidade para condecorar com medalhas algumas dessas crianças. As histórias são muitas, mas isso para mim mostra a que ponto pode chegar essas coisas que a gente tem às vezes, que a gente chama de mania de grandeza, embora, no caso desse homem, Adolf Hitler, isso tem muito mais do que mania de grandeza. Mas eu estou mostrando para vocês como que pode, em algum momento da vida da gente, a gente fazer tanta força, sacrificar tantas coisas por causa dessa mania de grandeza. E essa mania de grandeza que pode gerar resultados terríveis, tanto para a vida de quem está perto da gente, quanto para a nossa própria vida. Então eu queria mostrar para vocês essa manhã como que o caminho que Jesus propõe, que é o caminho do serviço, que é o caminho da renúncia, que é o caminho que nos salvou, na verdade, como que esse caminho que Jesus propõe, ele é um caminho muito mais elevado, e que se nós abraçarmos aquilo que Cristo propõe para a gente como um estilo de vida com um coração de servos e servas na presença dele, como que se a gente fizer isso, a nossa vida vai ser abençoada, os nossos relacionamentos serão transformados. Eu quero convencer você hoje, se você tem algum problema com aquilo que a gente vai chamar aqui dessa mania de grandeza, que eu vou explicar um pouco mais sobre isso para você, antes de participar da ceia do Senhor, você possa ajustar o seu coração com Ele, para que então, ajustando o seu coração com Ele, você entenda bem o que significa esse memorial tão bonito que foi preparado, né, com uma decoração toda especial para nós, para nos abençoar, mas que tem um significado tão grande para as nossas vidas. Amém, queridos? Bom, deixa eu dizer para vocês o seguinte, pessoal, olha, no final das contas, a gente vai reconhecer junto que por detrás de todo mundo que quer ser grande, ou por detrás de toda mania de grandeza, existe uma profunda vingança contra a rejeição. Por detrás de toda pessoa que quer ser grande, existe uma profunda vontade de se vingar contra uma rejeição. Agora a gente precisa começar reconhecendo o seguinte, gente. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, principalmente com a gente que tem sonhos, com a gente que tem sonho para nós mesmos e com a gente que tem sonho até mesmo para os nossos filhos. Nós treinamos os nossos filhos, educamos os nossos filhos, enviamos os nossos filhos para as melhores escolas, pensando em quê? Pensando em que eles sejam pessoas grandes, que eles façam coisas grandes e que eles vivam uma vida relevante, que eles sejam, como a gente gosta de dizer, né, alguém na vida. Alguém na vida. E sabe que a história que a gente leu é a história de uma mãe que queria a mesma coisa para os seus filhos. É a história da mulher de Zebedeu, mãe de 2 discípulos de Jesus, Tiago e João. E o texto diz que ela se aproxima de Jesus, e ao se aproximar de Jesus, o que ela busca? Ela busca algo que, quem sabe, faz parte dos desejos que eu e você temos para os nossos filhos também. Eu quero que os meus filhos sejam alguém na vida. E se for na próxima vida, melhor ainda. Mais legal ainda. E aí ela se aproxima de Jesus fazendo um pedido. Mestre, quando chegar o seu reino, sim, porque eu acredito que você é o Messias.
E nós tanto acreditamos, e eu tanto acredito... pode tirar a imagem, por gentileza. Obrigado. Eu tanto acredito que você é o Messias, Jesus. Tanto acredito que isso... eu não briguei com os meus filhos abriram mão do projeto de empresa que havia, porque Tiago e Zebedeu eram pescadores. Tiago e João, desculpa, eram pescadores. Provavelmente o pai dele seria dono de uma espécie de indústria de pesca. Claro, gente, que a ideia de indústria de pesca não tem nada a ver com o que pode passar pela nossa cabeça hoje. Talvez ele fosse dono de um barco, ou 2 no máximo, e de alguma forma ele ganhasse a vida com aquilo. Então, de alguma forma, esses meninos tinham um futuro pela frente. Eles tinham um futuro. Eles tinham um espaço para trabalhar, eles tinham um voto de confiança dos seus pais, e a mãe deles chega para Jesus e é como se ela dissesse assim, olha, os meus filhos, eles abriram mão de algo por ti. Então, de alguma forma, como eu vejo que vocês estão muito juntos, que o Senhor está muito junto deles, será que o Senhor não poderia fazer com que no seu reino, ou seja, quando o que você está prometendo para a gente se cumprir, será que o Senhor não podia, assim... colocar os meus filhos num lugar privilegiado? Essa ideia de sentar-se à direita e à esquerda tem a ver assim com alguém que desfruta de uma autoridade especial num reino, que tem mais acesso ao coração do rei de alguma forma. E o que essa mãe está pedindo? Essa mãe está pedindo algo que num primeiro momento não nos soa assim, justifica-se. Por quê? Porque ela quer o melhor para os filhos dela. A grande questão é que ela não havia entendido, parece, nem o que significava o reino de Jesus, e menos ainda o que significava andar com Jesus na direção desse reino. Havia alguma expectativa distorcida no coração daquela mulher quanto ao próprio Jesus. E perceba, se existe alguma expectativa errada no seu coração quanto a Jesus... e quanto ao que significa seguir a Jesus, então todas as outras coisas na sua vida provavelmente serão desajustadas também. Eu vou dizer isso para você, de novo. Se a sua expectativa quanto a quem é Jesus e ao que significa seguir Jesus está equivocada, muito provavelmente todas as outras áreas da sua vida também estarão, de alguma forma, comprometidas. Por quê, gente? Porque Jesus é, na vida do cristão, o centro. Jesus é, na vida da igreja, o centro. E quando nós olhamos para Jesus e vemos em Jesus alguém diferente daquilo que a Bíblia mostra sobre ele, significa que a gente está se aproximando dele com as intenções erradas. E será que isso é difícil de acontecer? Não, não é. Perceba que aquela mulher se aproxima de Jesus com uma postura e uma espécie de vocabulário, não é verdade? De reverência, de respeito. Ela se aproxima, o texto diz que ela adora Jesus, provavelmente isso quer dizer que ela se curvou diante de Jesus. Uau! Uma mulher prostrada diante de Jesus, curvada diante de Jesus. Ela era crente. Mas, irmãos, não se enganem. Muitas vezes os nossos gestos, muitas vezes o nosso discurso serve como uma espécie de cortina de fumaça, atrás da qual a gente quer esconder ou a gente está escondendo motivações erradas. Ela chega, se curva. Jesus, eu quero te pedir algo. E Jesus diz assim, sim, o que você quer? Jesus, eu quero que os meus filhos tenham uma posição de destaque no seu reino quando o seu reino vier. Muito cuidado. Muito cuidado, porque a gente pode ouvir falar sobre o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Nós cantamos sobre a grandeza de Jesus. E a gente pode estar fazendo tudo isso, dizendo assim, esse é o cara em quem eu preciso ou eu devo crer para que os meus sonhos se realizem. Uau! Você está como a mamãe de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, a irmã Zebedeia. Você está como ela.
quem sabe, a postura do corpo correta, o discurso correto. Mas lá no fundo, a inclinação é outra. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho a impressão que isso está acontecendo tanto conosco, que a gente às vezes não percebe. Perceba, olhe com um pouco mais de cuidado e você vai ver como o normal, aliás, a maior parte das pessoas que falam algo sobre Jesus dizendo para as pessoas que Jesus tem algo a oferecer para elas. E sim, Jesus tem algo a oferecer. Só que esse algo que Jesus tem a oferecer, de acordo com a Bíblia Sagrada, é, muitas vezes, diferente daquilo que as pessoas esperam receber de Jesus. Então, nós temos o Jesus curandeiro. Existem igrejas que se especializaram em oferecer cura divina. E não existe cura divina? Claro que existe cura divina. Nós oramos por isso. Existem pessoas, igrejas e ministérios que se especializam em oferecer, assim, uma mensagem em que Jesus é o grande coach. Ou seja, que se você seguir os ensinos de Jesus, você vai ter maior desempenho na sua empresa, você vai ser um líder de sucesso, você vai ser uma pessoa bem realizada. Tudo bem, isso pode acontecer? Bom, também pode. Existe sabedoria prática para o dia a dia, para o cotidiano, no ministério de Jesus, na vida de Jesus. Irmãos, a verdade vai funcionar, os princípios de Deus vão funcionar na vida de quem quer que seja. Então a Bíblia diz assim sobre você, por exemplo, Provérbios diz para você ser diligente, você ser dedicado ao seu trabalho, que isso vai fazer com que o seu trabalho produza mais. Claro que se você for diligente, o seu trabalho vai produzir mais, porque esse é um princípio eterno. Agora, isso não significa que você vai encontrar com o Senhor no último dia e vai escutar dele: venha, bendito do meu Pai. Venha. Talvez não signifique isso. Por quê? Porque nós podemos estar buscando em Cristo algo diferente daquilo que Cristo quer nos oferecer. Irmãos, basicamente, o chamado do Evangelho, o chamado de Jesus, o que o Evangelho está anunciando é o seguinte: você que nasceu de novo, você que foi alcançado por Cristo, você que teve o perdão dos seus pecados, você que tem certeza de que se você morrer agora, você estará com Cristo para sempre, você tem algo a buscar em Jesus, e esse algo é governo. Jesus é Rei, Senhor. E o que significa que nós que estamos caminhando atrás de Jesus, não estamos caminhando atrás de Jesus para observar como é que Jesus multiplica dinheiro, para observar como é que Jesus... Não. Nós estamos caminhando atrás de Jesus, observando como Ele vive, como Ele caminha. Por quê? Porque nós queremos ser como Ele. Nós queremos o governo dele. Entende isso, meus irmãos? Então, a impressão que eu tenho é que muitas vezes nós estamos como essa mamãe. Posição do corpo até correta, o discurso correto, mas o coração um pouco deslocado daquilo que é a proposta do reino de Deus. Efetivamente falando, quanto dos seus movimentos intencionais acontecem no esforço de você imitar a Jesus? Eu vou deixar essa pergunta mais simples, tá? Essa mania de fazer uma pergunta mais... Eu vou deixar essa pergunta mais simples para você. Quantas vezes nos últimos dias você se viu fazendo essa pergunta? Como o meu Senhor reagiria nessa situação? Como o meu mestre lidaria com esse problema? Como o meu mestre lidaria com essa esposa, com esse filho, com esse marido? Essa é, meus irmãos, a pergunta fundamental para o discípulo de Jesus. É aqui que Jesus transforma a nossa vida. É nesse momento que a gente vai experimentando essa ação transformadora. Não quando a gente chega até Jesus, dizendo assim: Jesus, me dá algo.
Mas quando a gente chega assim, dizendo: Jesus, eu quero caminhar como o Senhor caminha. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero amar como Tu amas. Eu quero ser movido pelas mesmas intenções que moveram o Senhor na direção da cruz do Calvário. Esse é o convite para a gente essa manhã. É isso que vai sacudir a nossa vida em família. É isso que vai, de alguma forma, transformar os nossos relacionamentos. É isso que vai trazer saúde sobre aqueles que estão ao nosso redor. Perceba que depois de dizer para eles, olha, depois de responder, porque Jesus ouviu aquela mãe e os filhinhos estavam perto, porque num movimento Jesus falou assim: vocês podem por acaso passar por aquilo que eu vou passar? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês vão dar conta de me seguir até o fim e de imitar o meu exemplo em todas as coisas, até mesmo na minha morte? Vocês vão dar conta? Aí eles disseram, eu acho, pastor Daniel, que eles não entenderam bem a pergunta. Tudo bem? Mas aí eles disseram assim, sim, nós vamos dar conta. Aí Jesus disse assim, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Eu estou aqui pregando sobre o Pai, eu vim aqui apontando o Pai, e vocês acham que eu tenho uma barganha com o Pai? Não. Quem vai se assentar à minha direita ou à minha esquerda, isso é assunto do Pai. Essas questões envolvendo poder não enchem meu coração. Esses detalhes tolos que vocês querem trazer para mim, isso não faz parte do meu pensamento. Eu estou focado no meu propósito de ser obediente ao Pai e de cumprir a minha missão. Bom, Jesus estava explicando isso para eles, quando de repente o texto bíblico diz, meus irmãos, ali no verso 24. O verso 24 diz que a turma, os outros discípulos, quando ouviram isso, ficaram indignados. E, gente, a ideia aqui é que eles ficaram invocados da vida, muito bravos. Muito bravos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que hoje em dia tem gente barraqueira? Tem. Mas, meus irmãos, o sentido da palavra que está aqui, que eles ficaram indignados, significa assim, que provavelmente alguém já levantou no meio e falou assim, muito bonito, né, Joãozinho? Muito bonito. Então, quer dizer, a gente está andando junto aqui, estamos caminhando, segurando um perrengue, todo mundo junto. Aí vocês chegam para Jesus, trazem a mamãezinha de vocês e ela fica aí chorando aos pés de Jesus. Ué, que história é essa? Quem sabe o outro levantou lá no meio e falou assim, eu falei para vocês que esses dois aqui não eram dos nossos. Eu falei que esses dois estavam querendo puxar a perna na gente, puxar o nosso tapete. Não foi isso? Quem sabe até no meio da conversa, apareceu não foi nada disso que a gente combinou, tá? A gente combinou que ia chegar todo mundo para Jesus, ia perguntar para ele se no reino dele a gente ia ter uma posição especial. Vocês passaram na frente, seus trambiqueiros. No original, seus traíras. No grego profundo. Porque tem um nível de grego que é muito profundo, que ninguém sabe. Não está em livro nenhum, ele é revelado na hora que o pregador precisa falar alguma coisa. Então, meus irmãos, prestem atenção. Sabe que esse egoísmo, essa sede de ser importante, essa sede por ser servido por alguém, sabe que isso espalha mais do que Covid. E as novas variantes ainda, que dizem que espalha muito mais. Isso espalha mais do que Covid. A gente não percebe, às vezes a gente quer transformar o mundo, por exemplo, transformar a vida das pessoas plantando uma igreja. Às vezes a gente quer transformar a vida das pessoas pregando, fazendo uma belíssima exposição da palavra, e aquelas pessoas então vindo, se arrastando, chorando aos pés de Jesus, e a gente dizendo, uau! Mas a gente se esquece que na maior parte das vezes, um ato de amor abnegado,
um ato de serviço, um ato de compaixão, alcança com muito mais profundidade a vida de quem está perto da gente, do que, quem sabe, todas as nossas palavras, todo o nosso discurso, toda a nossa tentativa de convencer alguém de que Jesus é quem Jesus disse que era, falando sobre ele, ao invés de tentar fazer isso, vivendo como ele. Quem sabe existe alguém da sua rede de relacionamentos que está intoxicado pelo mesmo vírus que de alguma forma se propagou naquele encontro dos discípulos. O vírus que leva a gente até essa mania de grandeza, a querer ser, de alguma forma, algo além do que nós fomos chamados para ser, servos e servas de Jesus. Quem sabe? Quem sabe não existe alguém que nós vamos tocar, alguém que nós vamos alcançar, expressando amor com um telefonema, dizendo: como é que você está? Como você está? O que eu posso fazer para te ajudar? Como eu posso acrescentar algo na sua caminhada? Você quer falar dos seus sentimentos comigo? Está tudo bem com você? Irmãos, do mesmo jeito que essa mania, esse sentimento de querer ser maior que o outro, desestabiliza e contamina outras pessoas, o coração de servo, o coração que ama como Jesus ama, o coração que quer abençoar, o coração que quer, de alguma forma, se colocar a serviço do outro, esse coração também muda a vida das pessoas. Sabe, meus irmãos, talvez os nossos lares sejam impactados, saturados de amor fraternal, se a gente decidir que hoje, quem lava a louça sou eu. O sangue de Jesus tem poder, eu retiro o que eu disse. Vamos lá, peraí, pessoal, esquece tudo que eu falei até agora. É um problema, irmãos, isso é uma luta. Ore pelo pregador. Ela sabe do que eu estou falando. Quem sabe não é esse tipo de atitude que vai alcançar o coração daquele cônjuge que a gente vai tendo a impressão que ele já está se distanciando de nós. Quem sabe não é esse o tipo de atitude que, ao se repetir no decorrer do tempo, vai provar para os seus filhos, para os nossos filhos, que o melhor que eles têm a fazer com a vida deles é se entregar para o Deus que mudou completamente a vida de papai e de mamãe. Quem sabe a pergunta que a gente tem que se fazer a respeito da igreja, de uma comunidade para nós servirmos, essa pergunta não precisa ser também mudada. E ao invés de perguntar como o que essa igreja tem a me oferecer, talvez a pergunta não seja o que eu posso oferecer para essa igreja. Não é o que já tem pronto lá que vai servir a mim e aos meus interesses. Mas é assim, o que não tem lá, que provavelmente pode ser edificado se eu ofertar a minha vida em amor e em serviço naquele lugar. O que não tem lá, que Deus colocou em mim, e que eu posso fazer, eu posso levar para lá, para esse lugar, e semear ali a minha vida, como eu disse, servindo a Deus e aos meus irmãos.
Então, do mesmo jeito, queridos, que o egoísmo, ele se multiplica, ele se espalha, ele se espalha como um vírus letal, da mesma forma também, um ato prático de amor, um ato prático de serviço, pode fazer com que muitas barreiras caiam. E eu queria que você começasse a pensar nisso, servindo as pessoas mais difíceis que a gente tem que... Aliás, eu vou refazer minha fala. Eu queria que você pensasse nisso, pensando em como você pode servir as pessoas que são as pessoas mais difíceis da gente servir. Ah, é o pastor. Não, servir os pastores é difícil, porque pastor assim, pastor assim. Não é fácil servir pastor. Aliás, desculpa, não é difícil servir aos pastores. Ah, já sei, linda, isso que você está falando. Você está falando de eu servir aquele vizinho que não é crente, que é chato, etc, etc. Não, eu sei que ele é difícil também, mas ele não é o mais difícil. Você repare que a contenda e a briga aqui surgiu entre irmãos. Eu fico imaginando, Jesus dizendo assim, não, ô dona Zebedeia. Gente, o nome dela não era Zebedeia, ok? Tá bom? Tá combinado assim, pessoal? Tá claro isso? Então tá. Não, minha senhora, que aqui a gente vai chamar de dona Zebedeia. Não, dona, vamos fazer o seguinte, tá fechado. Teus meninos são os meninos bons. Na verdade, os meninos bons, os meninos queridos, assim, pacífico com uma beleza, né? Temperamento assim, sossegado, pacificadores. Vamos fazer o seguinte, um vai sentar à minha direita e um vai sentar à minha esquerda. Agora, qual vai para a direita e qual vai para a esquerda? O que vocês acham que ia sair dali? Mais briga? Mais briga? Porque havia uma diferença, um entendimento sobre o que o lado de... Talvez um deles diria assim, talvez a mãe diria, não, Jesus, qualquer lugar lá tá bom. Aí talvez um diria assim, não, bom nada, mãe. A direita é a destra. A destra é mais importante. A direita significa isso, porque os mestres da antiguidade ensinavam que a direita, então eu quero a direita. E o outro dizia, por que tu quer a direita? Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa vontade de ser grande, de ser servido por alguém, é como um poço sem fundo. Isso nunca é preenchido de verdade. É por isso que Jesus nunca prometeu realizar o desejo de ninguém ser grande. Como assim, pastor? Nunca. Nunca prometeu que ninguém ia ser grande e ia ser maior do que os outros. É por isso que eu acho, gente, muito injusto. Dentro de mim, existe uma mistura de revolta e compaixão quando eu escuto alguém dizendo assim, porque Deus vai fazer de você um milionário. Porque se você aplicar na sua vida os princípios de inteligência financeira extraídos aqui deste livro, transformaram o Salomão em contador. Tem base um negócio desse? Transformaram o rei Salomão em administrador de empresas. Não entenderam bem provérbios. Então, quando eu escuto alguém dizendo, porque se você colocar em prática, porque Deus tem uma grande empresa para você, Deus tem um mega não sei o que para você, porque você vai ser alguém de destaque. Irmãos, Deus vai quebrar a economia mundial se isso acontecer. Porque Deus vai realizar... Sabe onde na Bíblia, onde Jesus promete deixar alguém completamente farto, da fartura completa? É no Sermão do Monte, quando ele fala para os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão completamente fartos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então quer dizer que os mansos... pastor, você caiu em contradição, porque os mansos vão herdar a terra, então eles vão ser donos da terra. Não, filho. Eles vão herdar a terra, porque eles serão agregados ao reino de Jesus.
Presta atenção aqui, enganaram você quando disseram que a gente ia governar a terra. Cuidado. Não quer dizer que você vai ter um pedacinho de terra e vai mandar que eu mando agora essa jossa aqui, quem manda sou eu. Não, porque nós vamos governar a terra. Aí a gente pensa assim, meu Deus, se é para governar a terra, eu quero governar uma parte quentinha, Senhor. Eu quero governar uma parte quentinha. Exatamente. E que tenha o melhor dos lugares que eu experimentei. Então eu quero as cachoeiras de Minas, Senhor, eu quero as cachoeiras de Minas, por favor, com as praias do Nordeste, Senhor. Já pensou um lugar que consegue essas coisas todas? Não! Você vai governar a terra porque você vai estar junto com Jesus, que é o rei. Mas quem vai mandar é Jesus. E sabe como que você vai governar a terra? Fazendo cumprir a vontade do rei. Fazendo cumprir a vontade do Senhor. É isso, aqui está a grande ideia, aqui está a grande chave que a mãe de Tiago e João não entendeu e que os discípulos também não tinham entendido e que Jesus disse para eles assim, pessoal, essa coisa de querer ser grande, essa coisa de querer ser maior que os outros, essa coisa de querer ser servido, não combina com vocês. Os reinos dos homens, os reinos das nações é que governam dessa forma. Com vocês não vai ser assim, existe um caminho mais excelente. E que caminho é esse, Senhor? Aí ele diz aqui, a partir do verso 26, mas entre vocês não será assim. Não imponham sobre o meu reino a lógica que vocês veem no reino dos homens. Não tragam para o meu reino essa lógica. Aí ele diz, entre vocês não será assim, verso 26. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ah, pastor, entendi. É assim, ó. Deus é fiel, né, pastor? Sim. O que a gente planta, a gente colhe, né, pastor? Depende. Depende. Não interprete errado o que a Bíblia está dizendo certo. Calma lá. Não, mas é porque assim, pastor, olha. Então quer dizer que se eu for um servo, se eu for uma pessoa humilde, se eu for uma pessoa que ajuda o meu irmão, que ajuda o outro, que serve, que ama, e que está sempre assim à disposição para se colocar, pastor, como uma solução, como um pacificador, se eu servir a minha família, servir o meu cônjuge, significa então, sim, Jesus falou, quem quiser ser o menor, o maior, que seja o menor. Quem quiser ser mais importante, que seja o menor. Então, pastor, sabe de uma coisa? Eu quero ser importante. Eu quero ser tão importante, pastor, mas eu quero tanto ser importante, que eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou servir a todo mundo. Eu não vou dizer não para ninguém, pastor. Eu vou fazer tudo que tiver que fazer na igreja. Sempre que alguém precisar de mim, a minha resposta é, estou pronto. Pastor, eu estou na brecha para o que precisar. Calma. Talvez você não tenha entendido certo o que Jesus disse. Jesus não disse para você satisfazer essa tremenda vontade de ser reconhecido servindo os outros. Não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse que você deveria maquiar a sua vontade de ser reconhecido ajudando. Porque se você fizer isso, você vai estar errando de novo. Preste bem atenção. Jesus disse para eles, quem quiser ser o maior, que seja o menor. E quem quiser ser o mais importante, que se coloque como servo de todos. Ele não deixa esse raciocínio sem concluir. Ele termina dizendo, tal como o Filho do Homem. Aqui está o grande barato. Aqui está a grande ideia, a grande recompensa que nós temos.
E aquilo que Jesus está chamando a gente como igreja, como pais, mães, filhos, líderes e liderados. Não é para que a gente use o serviço para tentar arrumar um lugar importante. É que a gente sirva com o único compromisso de dizer, sabe por que eu estou te servindo? Porque eu quero ser como o meu mestre. Eu quero ser como Jesus. Não existe alguém maior para você se tornar, em quem você vai se tornar, do que Jesus. Jesus. Então o que significa ser grande e ser o primeiro nessa passagem? Ser grande, ser o primeiro, ser importante, ou seja, ser alguém que realmente faz a diferença, não significa mandar, não significa ser chamado de sim senhor ou sim senhora, significa imitar o exemplo de Jesus. Imitar o que Jesus fez. Aqui está o nosso caminho da verdadeira grandeza. A verdadeira grandeza está aí, a verdadeira relevância, gente, está nisso, em ser como Jesus, em dizer, eu vou servir, eu vou abençoar, eu vou perdoar, eu vou acolher, eu vou me colocar à disposição, eu vou amar incondicionalmente, não porque eu desejo imitar uma personalidade humana, não porque eu desejo a aceitação dos homens, mas porque eu anseio em ser como o meu mestre, e a minha recompensa qual é, pastor? A sua recompensa é ser como Jesus. Não existe mais nada mais glorioso, não existe nada mais tremendo, meus irmãos. Não existe nada que deva chamar mais a nossa atenção do que esse privilégio. O privilégio de me tornar, pelo Espírito Santo, alguém parecido com Jesus, com Cristo. Que coisa maravilhosa! Quando a gente abraça esse ideal de nos tornarmos mais parecidos com Cristo, o que acontece com a gente? Toda a sedução que o mundo trazia sobre nós é desmanchada. Por quê? Porque Jesus não é seduzido pelo mundo. Quando a gente abraça a ideia de imitar Jesus e de ser parecido com Ele e de dedicar a Ele os nossos sentimentos, o nosso coração, quando a gente abraça isso, meus irmãos, a nossa vida muda completamente. Por quê? Porque aí a gente, quando tem briga dentro de casa, a gente aprende a reagir como Jesus. Como a vida da minha esposa seria melhor se eu fosse um homem mais parecido com Jesus. A Ana e o Benjamin, eu sei que eles me amam, e de vez em quando eles até me acham divertido. Mas como a vida deles seria melhor se eu fosse um homem mais parecido com Jesus. Como você sairia daqui essa manhã muito mais abençoado. Como você sairia aqui dessa manhã muito melhor se eu fosse um pastor mais parecido com Jesus. Sabe por que a gente imita Jesus? Sabe por que a gente serve como Jesus? Porque no final das contas, a nossa recompensa está no próprio Jesus, no próprio Mestre. Como eu queria que o Espírito Santo, Ângelo, você pode providenciar já. Como eu queria que o próprio Mestre tocasse no seu coração e abrisse os seus olhos para dizer, para mostrar para você que quando a gente fala sobre servir, quando a gente fala sobre ser relevante, nós estamos falando sobre tudo isso em Jesus. E além do mais, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós aprendemos aqui, eu disse para vocês, que toda mania de grandeza, vontade de ser importante, vontade de aparecer, esconde por detrás
um problema de rejeição. Uma rejeição profunda. Eu fui rejeitado um dia e agora isso gerou tanta dor em mim que agora o maior movimento da minha vida é ser aceito. Então eu fui tão rejeitado no passado que agora tudo que eu quero é ser aceito, me afirmar, mostrar para as pessoas como elas podem me aceitar, porque veja como eu prego bem, elas podem me aceitar, vejam como os meus olhos verdes são bonitos, elas podem me aceitar, vejam como eu sou inteligente, elas podem me aceitar, veja como sou um homem bem-sucedido financeiramente. Irmãos, se é verdade que toda mania de grandeza esconde por detrás de si uma vingança contra uma rejeição, em Jesus nós estamos curados. Porque em Jesus nós somos aceitos. Em Jesus nós somos aceitos. Em Jesus nós somos incluídos. Jesus pagou o preço que precisava ser pago para que eu e você, que muitas vezes experimentamos rejeições na nossa vida, pudéssemos ser completamente recebidos, acolhidos e aceitos pelo Pai. Portanto, não existe mais motivo, não existe mais a rejeição, ela não tem mais em que se alimentar quando você sabe que é aceito por Jesus. Quando você sabe que é aceito por Jesus. Gostaria que você ficasse de pé. Nós já vamos nos preparar para a ministração da Santa Ceia. Como é bom não ter que ser grande. Como é bom não precisar fazer força para ser aceito. Como é bom estar aqui com você, ter junto com você essa consciência de que em Cristo Jesus, nós podemos servir uns aos outros, servir incondicionalmente, amar uns aos outros, sermos libertos dessa mania de o que eu vou receber em troca? Por quê? Porque a maior recompensa que nós poderíamos receber, além da própria salvação, do privilégio da salvação, é exatamente essa ideia de que eu estou me tornando cada dia mais parecido, mais parecida com o meu Senhor e o meu Salvador. E eu sei que quando o Pai olha para mim, Ele se agrada, não porque Ele vê o meu rostinho bonito, mas porque Ele vê em mim, cada vez mais, a imagem do Filho dEle. Ele vê em mim o Filho dEle. E eu quero me tornar cada vez mais parecido com o meu Senhor. Nós já vamos participar da Santa Ceia. Eu quero que você feche os seus olhos. O pastor Daniel vai se posicionar, já se preparar. Os meus irmãos já pode pedir o pessoal para... Os meus irmãos já vão nos conduzir, já vão preparar a ceia. Mas eu queria que o seu coração estivesse aberto. Existe algo precioso do Senhor para a minha vida e a sua vida essa manhã, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por essa manhã, por esse tempo precioso com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos, ó Senhor, sobre o quão é maravilhoso imitarmos a Ti, caminharmos nos Teus caminhos. Nós vamos participar da ceia do Senhor, que o Teu Espírito esteja removendo de nós toda mania de grandeza, toda vontade de ser servido mais do que de servir, Senhor. E que nós saiamos daqui essa manhã comprometidos em ser homens e mulheres que seguem o caminho do Mestre e se comprometem, Senhor, em se tornarem pequenos exemplos, pequenas testemunhas de Jesus, por onde quer que nós passarmos, em o nome de Jesus. Amém. A paz, meus irmãos.
Esse é um vídeo instrutivo de como dizimar e ofertar gratuitamente usando o aplicativo Zelle. Vários bancos já usam o Zelle dentro do seu próprio aplicativo para transferências de dinheiro. Mas, se o seu banco não usa Zelle, você pode baixar o aplicativo gratuitamente na sua loja de app para Android ou iOS e transferir do mesmo jeito. É bem simples realizar a transferência via Zelle. Primeiro, você deve abrir o aplicativo do seu banco. No nosso caso, nós estamos usando aqui o aplicativo do Bank of America. Em seguida, você deve procurar no aplicativo o ícone do Transfer Zelle. No nosso caso, está aqui na parte inferior da tela, e tocar nesse ícone. Logo em seguida, você vai tocar em Send. E então, você terá que inserir os dados da igreja. Bom, para fazer essa transferência, basta você inserir o número de telefone que está vinculado à conta da igreja. No nosso caso, o número é o 617-543-6073. E em seguida, você clica em Send Money. Bom, agora você vai poder conferir o número de telefone que você digitou e logo abaixo o nome da nossa igreja. Bom, está tudo certo. Agora você insere o valor que você quer enviar como dízimo e como oferta. Logo depois você clica em continuar. Aqui nós temos todas as informações da sua transferência, o valor, o número do telefone e o nome da nossa igreja. Na parte inferior aqui da tela você pode tocar em Send. Pois bem, é isso daí. Já está tudo certo. Você já enviou o seu dízimo e a sua oferta e cumpriu o seu papel de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias.